nós vamos entrar na última parte dessa etapa número 5 do Homem dos Lobos. E é um colchete grande aberto pelo Freud. É um colchete que vocês podem ver sobre ele no final da nota de rodapé da página 19, que a gente já passou por ela. Freud diz assim: originalmente eu não tinha intenção de desenvolver ainda mais nesta passagem a exposição da realidade das cenas primárias. Vocês já sabem que cenas primárias são cenas eróticas vistas pela criança num período antigo. Contudo, de vez que entre mentes tive ocasião em minhas conferências introdutórias sobre psicanálise de 1916 e 17, a conferência 23, de tratar do assunto em linhas mais gerais e sem objetivo de controvérsia, que já tinha acabado o abacaxi da briga do Adler com Jung, etc., seria enganoso se me omitisse de aplicar as considerações que determinaram essa outra exposição da matéria ao caso que ora se apresenta diante de nós. Continuo, portanto, como se segue, à guisa de complemento e retificação. 2 pontos. Resta ainda a possibilidade de tomar outra perspectiva da cena primária subjacente ao sonho. Olha que interessante. Uma perspectiva que torna evidente, em grande medida, a conclusão a que chegamos antes e alivia-nos de muitas das nossas dificuldades. Mas a teoria que procura reduzir as cenas da infância ao nível dos símbolos regressivos em nada ganhará mesmo com essa modificação. E, com efeito, tal teoria parece-me ser, afinal, livremente utilizada por esta, como seria por qualquer outra análise de uma neurose infantil. Essa outra perspectiva que tenho em mente é a de que a situação pode ser explicada da seguinte maneira. Certamente não podemos dispensar a hipótese de que o menino observou uma cópula cuja visão lhe deu a convicção de que a castração podia ser algo mais do que uma ameaça vazia. Ademais disso, o significado que ele posteriormente veio relacionar com as posturas de homem e mulher, em conexão com o desenvolvimento da ansiedade, por um lado, e com a condição da qual dependia de seu apaixonar-se por outro, não nos dá outra alternativa senão concluir que deve ter sido um coitus a tergo, more ferarum. Há, porém, um outro fator, esse tipo de coito você vê os genitais de todos os ângulos, né? Há, porém, um outro fator que não é insubstituível e pode ser relegado. Talvez o que o menino observou não tenha sido uma cópula entre os pais, mas entre animais que depois transferiu para os primeiros, como se tivesse deduzido que seus pais faziam as coisas do mesmo modo. Acima de tudo, o que dá cor a essa visão é o fato de que os lobos do sonho eram, na realidade, cães pastores, e, além disso, aparecem como tais no desenho. Pouco antes do sonho, o menino foi levado repetidas vezes a visitar os rebanhos de ovelhas, página 46, e lá pode ter visto justamente esses grandes cachorros brancos e provavelmente também os viu copular. Gostaria de introduzir também nesta conexão o número 3. Aqui, o paciente se referiu sem qualquer outro motivo, página 54, nota 5, e eu sugeriria que ele guardou na memória o fato de haver feito 3 observações dessa espécie com os cães. No seminário 9, quando Lacan der a identificação, vocês vão ver que tem que ter 1, 2, 3 para aí ter a marca. Tá? Mas Freud não sabia disso.
O que sobreveio durante a excitação da expectativa na noite do sonho foi a transferência para os pais de sua imagem de memória recentemente adquirida com todos os detalhes, e só assim se tornaram possíveis os poderosos efeitos emocionais que se seguiram. Chegou então a uma compreensão preterida das impressões que pode ter recebido algumas semanas ou meses antes, um processo pelo qual todos nós talvez tenhamos passado em nossas próprias experiências. A transferência dos cães copulando para os pais não foi cumprida por meio de uma inferência acompanhada de palavras, mas por ter procurado em sua memória uma cena real, na qual os pais estivessem juntos e que pudesse coadunar-se com a situação da cópula. Todos os detalhes da cena que foram estabelecidos na análise do sonho puderam ser exatamente reproduzidos. Foi realmente numa tarde de verão, quando o menino estava sofrendo de malária, os pais estavam ambos presentes, vestidos de branco, que a criança despertou do seu sono, mas a cena era inocente. O resto fora acrescentado pelo subsequente desejo do menino curioso, baseado na sua experiência com os cães, para testemunhar também os pais fazendo amor. E a cena, assim imaginada, produziu então todos os efeitos que arrolamos, tal como se tivesse sido inteiramente real e não o resultado da fusão de dois componentes, um anterior e indiferente e outro posterior e profundamente impressivo. Aí também nós temos no seminário 11 do Lacan, de que quando Aristóteles fala que tem que ter dois para fazer um. Né? Ele vai pegar isso na Física 4, do Aristóteles. De imediato, torna-se óbvio o quanto se reduzem as exigências à nossa credulidade. Não precisamos mais supor que os pais mantiveram relações na presença do filho, ainda muito pequena verdade, e que era uma ideia desagradável para muitos de nós. O período de tempo durante o qual os efeitos foram preteridos fica bastante diminuído. Agora, cobre apenas alguns meses do quarto ano da criança e não recua para dentro dos obscuros primeiros anos da infância. Pouco resta de estranho na conduta do menino ao fazer a transferência dos cães para os pais e ao sentir medo do lobo, em vez de sentir medo do pai. Estava naquela fase do desenvolvimento de sua atitude em relação ao mundo que descrevi em Totem Tabu, 1912-1913, ensaio 4, como o retorno do totemismo. Vale a pena vocês lerem Totem Tabu, é muito bom. Mas enfim, só quando lá que eu falar disso de uma maneira que eu tenha que ler. Senão, não vou ler aqui. A teoria que procura explicar as cenas primárias encontradas nas neuroses como fantasias retrospectivas da data posterior parece obter um poderoso apoio da presente observação. Apesar de nosso paciente ter apenas 4 anos, novo como era, ainda assim conseguiu substituir uma impressão recebida aos 4 anos por um trauma imaginário com a idade de 1 ano e meio. Essa regressão, no entanto, não parece misteriosa nem tendenciosa. A cena que seria inventada tinha que preencher determinadas condições que, em consequência das circunstâncias da vida do sonhador, só poderiam ser encontradas precisamente nesse período primitivo. Tal era, por exemplo, a condição de que deveria estar na cama no quarto dos pais. Algo que posso acrescentar das descobertas analíticas em outros casos, parecerá, contudo, à maioria dos leitores, ser o fator decisivo a favor da correção do ponto de vista aqui proposto. Os incidentes de observação de relações sexuais entre os pais em idade muito precoce, quer sejam verdadeiras lembranças ou fantasias, não são, de fato,
nenhuma raridade em análises de neuróticos. Possivelmente não são menos frequentes entre aqueles que não são neuróticos. Possivelmente fazem parte do depósito regular travessão, consciente ou inconsciente travessão, de suas lembranças. Mas sempre que conseguir desentranhar por meio da análise uma cena dessa natureza, ela mostrou a mesma peculiaridade que nos surpreendeu também com o paciente em questão. Relacionava-se com um coitus a tergo, o qual por si oferece ao espectador a possibilidade de examinar os genitais. Certamente não há mais necessidade de duvidar que estamos lidando apenas com uma fantasia que nasceu talvez da observação de relações sexuais de animais. E mais ainda, sugeri que minha descrição da cena primária ficou incompleta porque reservei para um momento posterior o relato do modo pelo qual o menino interrompeu a relação entre os pais. Devo acrescentar agora que essa forma de interrupção é sempre a mesma em todos os casos. Inclino-me a acreditar que me expus a graves acusações da parte dos leitores deste caso clínico. Se estes argumentos em favor de tal visão da cena primária estavam à minha disposição, como pude assumir no começo uma perspectiva que parecia tão absurda? Ou fiz essas novas observações que me obrigaram a alterar a minha opinião original no intervalo entre o primeiro esboço do caso clínico e este acréscimo, e hesito, por esta ou aquela razão, em admitir o fato. Em vez disso, admitirei algo mais, Pretendo, nesta oportunidade, encerrar a discussão da realidade da cena primária com non-liquid. Não está claro, é o veredito dado quando as provas no julgamento não são conclusivas. Este caso clínico ainda não chegou ao fim. No curso de seu desenvolvimento, surgirá um fator que irá abalar a certeza de que parecemos desfrutar no momento. Nada restará então, julgo eu, a não ser referir aos meus leitores os trechos das conferências introdutórias nas quais tratei do problema das fantasias primitivas ou das cenas primárias. Ele começou falando delas e terminou falando delas. Bom, é importante, de qualquer maneira, vocês verem, é uma oportunidade ler O Homem dos Lobos. A gente vai ter que continuar lendo, porque o Lacan ainda não entrou no negócio que ele quer aqui. É importante a gente ver que não era simples o convívio na IPA entre os analistas, os seus preconceitos, as suas histórias pessoais, as suas análises não feitas, não realizadas, não completadas, os seus problemas narcísicos, os seus compromissos com suas origens, suas famílias, os seus vínculos. Freud não passava um momento fácil e as pessoas não fazem muita referência, isso é meio omitido de um modo geral. A gente tem que conhecer a nossa associação, a gente tem que conhecer a nossa instituição, a gente tem que conhecer as nossas histórias. Até para entender, quando a pessoa fala que ela é adleriana porque ela comprou esse pedaço, até aquele pedacinho lá que o Lacan falou. Ela é junguiana porque ela também comprou até aquele pedacinho que o Freud falou. Então, quando todos esses anos, winnicottiano, adleriano, kleiniano, lacaniano, todos os anos, a gente tem que saber de onde é que vem isso aí, né? Aqui a gente está tendo a oportunidade, só num textinho que é chamado O Homem dos Lobos, um caso clínico, deu a oportunidade de mostrar onde é que o Freud se separa do Adler de um lado e de onde é que ele se separa do Jung de outro. Mas os dois confluem na mesma questão. Eles não aceitam a sexualidade infantil.
Então, vamos ficar por aqui. E a gente vai na próxima ver a parte da neurose obsessiva que ele vai tratar. Tá bom? Da maneira como ele trata ainda antes de ter feito primeira tópica, ponto de vista estrutural, segunda tópica, tudo mais, tá? Da maneira que o Freud ainda está trabalhando. Agora, reparem que ele não está escapando de uma linha, ele segue a linha.